Eu sou o bom pastor. Com essa afirmação, a liturgia hoje continua a leitura do 10º capítulo do Evangelho segundo São João, onde, depois que ontem, no domingo, o Senhor dizia como deveria ser o pastor, que deveria conhecer as ovelhas pelo nome, que as ovelhas deveriam escutar a voz desse pastor, porque tinha intimidade com ele, que dizia que as ovelhas não escutavam a voz de um estranho. A liturgia da igreja hoje nos apresenta Jesus como o bom pastor, aquele que é perfeito, aquele que é pleno, aquele que é totalmente o modelo, o exemplo para todos nós. Quando o Senhor se apresenta como bom pastor, existe aqui desde já uma apresentação que nos mostra que Deus é totalmente bom e nos atrai a Ele. Ele está nos dizendo que nele existe uma bondade para nos conduzir. Essa bondade de Deus, ela nos é tão cara, porque vejam que Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, porque Ele é bom, Ele nos perdoa, porque Ele é bom, Ele tem paciência conosco, porque Ele é bom, Ele nos amou e nos ama com amor incondicional, chegando a entregar a sua vida por amor a cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, como não amar um Deus tão bom? Como não se deixar conduzir por um Deus que nos ama tão gratuitamente, sem exigir nada em troca? Essa afirmação de nosso Senhor no Evangelho hoje é muito cara para nós, porque aqui Ele dá a grande tônica e o grande exemplo para todos aqueles que são chamados a pastorear o rebanho que a Ele pertence. Esse bom pastor, Ele é tão bom que foi capaz de entregar a sua vida pelas ovelhas. Olha bem, a bondade desse pastor fez com que ele entregasse a sua vida por amor a nós. Pare um pouquinho para pensar nessa afirmação de nosso Senhor. Ele foi capaz de entregar a vida por mim e por ti. Será que você teria coragem de entregar a tua vida por alguém? Será que você teria coragem de entregar a tua vida por alguém? São poucos que são capazes de entregar a vida. São poucos que são capazes de entregar a vida por alguém. E aqui, quando nosso Senhor se mostra como o grande modelo de pastor que dá a vida por suas ovelhas, Ele aqui me pede, eu que fui chamado por Ele para apacentar o rebanho que a Ele pertence, entregar a minha vida também, não de uma forma sangrenta, mas em um martírio branco, onde eu devo de verdade ir matando as minhas paixões, entendendo que devo fazer aquilo que Ele me pede, abdicar uma família, abdicar uma esposa, para cuidar das outras famílias, para cuidar das esposas dos outros, para cuidar dos filhos dos outros.
entregar a própria vida como o Senhor entregou. É por isso que a igreja vê o sacrifício sacerdotal como algo agradabilíssimo a Deus, onde muitos não conseguem entender que a vida do pastor é uma vida de entrega, que a vida do consagrado, do Papa, dos bispos, dos padres, é uma entrega em nome de Deus para pastorear, onde não vai existir de forma alguma uma atenção dividida, mas a atenção toda para o ofício que Deus deu, para se entregar, para cuidar, para zelar de todas as ovelhas. E o que é bonito é porque não tem como ser padre se não se oferecer em sacrifício. Não tem como ser sacerdote se não for generoso totalmente com Deus que nos chamou. É uma entrega que dói. É uma entrega que muitas vezes nos faz sofrer. Mas em nome da fé, nós somos chamados a ser fiéis. Em nome da fé, nós somos chamados de verdade a deixar os nossos sonhos, os nossos projetos, a deixar a nossa vida e assumir aquela vida que Deus, nosso Senhor, nos propõe. E aí descobrir que a felicidade consiste em ser para os outros aquilo que Deus quer. Só que aqui o Senhor, Ele faz no Evangelho um contraponto, um contrassenso entre o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, com o mercenário que dispersa as ovelhas e não ama as ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Uma coisa me chamou muita atenção por esses dias, quando, observando o decreto de muitas dioceses, de muitos bispos, inclusive o nosso, todos os bispos nos decretos pediam aos padres para não se ausentarem de junto do rebanho nesse tempo de pandemia. Todos os decretos que eu vi, todos os decretos que eu li das dioceses, dos nossos bispos, eles pediam para os padres só se ausentarem das paróquias num caso de extrema necessidade. E um dia, pela manhã, meditando, me veio na mente, no pensamento, é nesse momento em que de verdade nós somos chamados a pastorear. É nesse momento que nós somos chamados a dar uma palavra de conforto, a dar uma palavra de carinho, as ovelhas saberem que o pastor se preocupa com elas, que reza por elas, que intercede por elas, que orienta essas ovelhas para que possam crescer na fé, para que a ovelha nesse momento não se sinta sozinha, não se sinta triste, desamparada, não se sinta desprotegida, mas sempre seja acalentada pela igreja, pelos pastores, que somos nós, os sacerdotes, que o bispo nos confiou uma porção do seu rebanho como pastores legítimos, constituídos por Deus. E isso me chamava a atenção. Por quê? Porque é preciso de verdade que o pastor, ele busque cuidar, proteger, amar. Aqui, quando ele fala de mercenário, é tão interessante porque aqui ele diz assim: vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. O lobo é esse vírus que dispersou todo mundo das igrejas. O lobo são essas filosofias loucas que o mundo coloca.
O lobo é o pecado de uma vida, na vida de uma ovelha que vive essa vida de uma forma desregrada. E o pastor aqui é chamado de verdade a estar com a ovelha, corrigir a ovelha, cuidar da ovelha, proteger a ovelha, mesmo que venha ele sofrer. Por exemplo, quando um padre, ele deixa a ovelha errar e não corrige, ele não é pastor, ele é mercenário. Ele está preocupado com a sua popularidade e não em conduzir o povo ao céu. Quando um padre, ele se preocupa muito com a opinião popular, para não desagradar a A ou B, ele é infiel a Deus, consequentemente é infiel no seu pastoreio. Quando nós vemos muitas vezes nas paróquias o povo de Deus fazendo o que quer, na cidade o povo fazendo o que quer, e o padre, em nome de Deus, não levanta a voz para corrigir, para orientar, ele ama a si mais do que as ovelhas, ele não entrega a vida pelas ovelhas. Quando o padre, ele não está preocupado em não ser para as pessoas tido como antipático, quando ele não está preocupado em perder a popularidade, quando ele não está preocupado em magoar ninguém em nome de Deus, esse é pastor, porque busca corrigir para que essa ovelha seja conduzida aos prados verdejantes que o eterno pastor Jesus Cristo preparou. Ser pastor nos dias de hoje requer de verdade conduzir o povo com sabedoria, muitas vezes corrigindo, muitas vezes magoando, muitas vezes fazendo com que o outro entenda que não está no bom caminho, para que lá na frente ele possa perceber, descobrir o sentido da vida por causa daquele conselho, descobrir o sentido da vida e hoje sou feliz por causa daquela puxada de orelha, descobrir de verdade a felicidade em servir a Deus, porque naquele momento em que eu estava errando, o meu padre, o meu pároco foi pastor, não foi mercenário. Não estava preocupado com o seu nome, mas estava preocupado em me corrigir. Quem tem um pastor assim é chamado a ir para o céu. Quem tem de verdade um pároco assim é chamado de verdade a se salvar e ir até Deus. E por quê, meus irmãos? Porque seria muito cômodo nós, na nossa condição de pastores, conduzindo vocês, deixar vocês fazerem o que quiserem na paróquia e não corrigir, para não perder popularidade, ou para não deixar de ser amado, porque é claro que muitas vezes a nossa humanidade quer tanto ser bem tratada, quer tanto ser amada, é verdade. Mas é preciso que vocês julguem e entendam que muitas vezes um chamamento de atenção é por amor. Por quê? Porque o pastor, ele tem que cuidar, ele tem que amar. Compare com o teu pai dentro de casa. Quem é o pai bom? Quem é o bom pai? É aquele que deixa os filhos fazerem o que quer? Não, esse pai não presta. O bom pai é aquele que ama, é aquele que cuida, mas é aquele que corrige. Por quê? Porque ao amar, não pode ser indiferente à criatura amada. Quem ama nunca pode ser indiferente. Se você erra e alguém te corrige e não está preocupado em deixar de ser amado, esse amor, ele pode ser verdadeiro. Por quê? Porque não existe vaidade. Existe ali um desejo de te fazer acertar, de te fazer crescer. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos mercenários nós temos hoje em dia?
Mas quantos e quantos que não estão preocupados com a salvação da alma de vocês? Se solidarizem, vejam a atuação da igreja nesse momento, rezando incessantemente a Deus por vocês, rezando incessantemente a Deus, para que vocês sejam protegidos de todo o mal. Vejam a atuação dos nossos padres, tantos e tantos, muitas vezes tão tímidos, mas tentando orientar o povo pelos meios sociais, por esses dias, pelas redes sociais. Por esses dias, conversando com ele me dizia assim: olha, padre, todas as vezes que eu vou na igreja celebrar, que tenho que ficar olhando para o celular, o meu coração corta. E os meus paroquianos já estão me entendendo que eu não estou feliz com a igreja vazia, mas é a forma que eu tenho para estar perto deles. E eu não gosto disso, mas tenho que me sacrificar. E é verdade, está existindo um esforço muito grande para rezar por vocês, para interceder pelo rebanho. Para quê? Para que de verdade vocês neste momento sintam a quintura do pastor, que pega a ovelha, que acalenta a ovelha, que protege a ovelha, e é capaz de, com um cajado nas mãos, afugentar os lobos, que muitas vezes só vêm para destruir e para roubar. Isso aqui de Nosso Senhor é tão bonito, e é de verdade um programa de vida para mim, que entreguei a minha vida a Ele. É um programa de vida para todos aqueles que sonham em ser padres, que devem de verdade entregar a própria vida e tomar consciência que devem na comunidade fazer a vontade de Deus, corrigindo, orientando, amando, sendo solidário com a dor da ovelha, mas sem perder o foco, que é levar a ovelha aos céus, conduzir as ovelhas à eternidade. E o Senhor continua: pois Ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Deus nos conhece. Nós somos chamados a conhecê-lo também. O meu pastoreio em nome de Cristo, eu sou chamado a conhecer vocês. Para quê? Para conduzir vocês com sabedoria. Existe aqui uma mística tão grande. Se vocês param para pensar um pouquinho nesse texto, vocês vão ver que aqui o Senhor vai fazer uma comparação do pastor que conhece as ovelhas, da relação dele com o Pai. Para mim, depois dessa afirmação de Cristo, eu sou o bom pastor, é de verdade a afirmação mais forte. Vejam bem a relação. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. O Filho e o Pai e o Espírito Santo, as três pessoas, é um único Deus. É uma relação tão interligada que um não age sem o outro. Lembrem quando Filipe questionou ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E a resposta do Senhor para Filipe é: Filipe, há tanto tempo que eu estou contigo, quem me vê o Pai, ou seja, um está no outro. Essa relação de conhecimento entre pai e filho é a nossa relação entre ovelha e Jesus Cristo. Observem que aqui está o segredo da mística. Mesmo Ele te conhecendo, me conhecendo, Ele não desiste de ti, não desiste de mim e nos ama com amor incondicional. É por isso que o confessionário
é o lugar da gente encontrar Jesus Cristo, o bom pastor. Quem ainda não fez uma experiência de crescimento em santidade no confessionário, para descobrir a face amorosa de Deus, que cura as nossas feridas, que nos acalenta, que nos ama, não entendeu ainda que esse Deus é todo amor. Observem que para esse Deus, para esse pastor, existe um amor tão grande, que mesmo nos conhecendo, não desiste de nós. Você pare para pensar um pouquinho. Se eu soubesse tudo, te conhecesse e conhecesse até os teus pensamentos, talvez eu não te amasse. Ou você com a sua esposa, com o seu esposo, se você soubesse os pensamentos que muitas vezes vêm na cabecinha do teu esposo, ou na cabecinha de tua esposa, talvez você fosse incapaz de amá-lo. Porque existe esse segredo, e é algo inacessível à nossa humanidade. A gente ama com aquilo que o outro se dá a conhecer. Com Deus nosso Senhor, não é assim. Porque Deus conhece todas as minhas qualidades, conhece também todos os meus defeitos, conhece também todos os meus pecados, e mesmo assim continua me amando. Por isso que Ele é bom. Porque é incapaz de guardar ódio e rancor, porque é todo bondade, porque é todo amor, porque a sua entrega é incondicional a cada um de nós. E Jesus faz aqui uma afirmação um pouquinho estranha aos nossos ouvidos, quando ele diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ele tem outras ovelhas. Quem são essas outras ovelhas? Pode ser os pagãos, que ainda não tiveram a graça de receberem o anúncio do Evangelho da Boa Nova. Pode ser aqui as pessoas de outras religiões, que buscam serem pastoreadas por Deus, mas não conhecem ainda o Deus encarnado. Pode ser os nossos protestantes, os evangélicos de todas as categorias, inclusive aqueles que militam em algumas seitas. Todos eles podem se salvar? Podem. Deus não é propriedade da Igreja Católica, é verdade. Existe lá sementes do Verbo, existe lá pequenas gotas que levam ao conhecimento da verdade, sim. Podem se salvar, é verdade. Deus não é propriedade nossa, é um caminho mais distante, mas que podem se salvar, sim. Só Deus sabe. O caminho ordinário para a salvação é ser católico cristão, na igreja que ele deixou, sendo pastoreado pelo chefe que ele deixou, Pedro, que hoje é Papa Francisco, sendo conduzido por ele, com dignidade, com sabedoria, na obediência. Mas ele aqui diz assim: escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E aí eu me questiono assim: como um protestante ele interpreta esse texto? Porque eles dividiram o rebanho do Senhor, porque eles não são conduzidos pela cabeça visível, que é o Santo Padre, o Papa. Como podem explicar isso aqui? Haverá um só rebanho e um só pastor. E é claro que nesses 2000 anos de história, a Igreja Católica se firma. A Igreja Católica de verdade, ela prova que ela é a divina, historicamente.
ela prova que ela foi afundada por Jesus, porque vem desde lá de trás. Então, não resta outra opção. Quem quer de verdade pertencer a esse rebanho, formando um só rebanho e sendo conduzido por um só pastor, tem que ser católico. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, deve ser católicos. Se vocês não pararam para pensar ainda, mas existe uma oração que nós rezamos todos os dias, nas santas missas, quando a igreja pede para que nós possamos de verdade ser um só rebanho, segundo a vontade de Deus. Todas as vezes depois que nós rezamos o Pai Nosso, sermos de verdade uma única igreja, segundo a vontade de Deus, um único rebanho. Por quê? Porque a igreja olha isso aqui com dignidade, a igreja olha isso aqui com sabedoria. Talvez você ainda não percebeu, ainda não parou para pensar com dignidade essas palavras que em toda missa o sacerdote reza, que em toda missa o sacerdote pede ao Pai, com tanta dignidade, com tanta sabedoria, quando diz assim: ó Senhor, aqui é Jesus, o belo pastor, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Quando nós rezamos aqui, nós estamos justamente fazendo referência a isso aqui. Haverá de ser futuro, haverá um dia de ser um só rebanho que seguem e escutam a voz de um só pastor. Assim como existe unidade entre o Filho e o Pai no Espírito Santo, deve existir unidade entre as ovelhas e o pastor Jesus Cristo. E por quê? É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ele deu, Ele morreu. É por isso que esse texto entra no tempo da Páscoa. Ele deu a sua vida e depois recebeu a sua vida novamente. Ninguém tira a minha vida. Por mais que os judeus atentaram contra Cristo, foi Ele quem se doou. Eu dou por mim mesmo e tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Porque Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. E esta é a ordem que recebi do meu Pai, que todos escutem a voz do bom pastor. Não é mais a voz de um profeta como no Antigo Testamento. Não é mais a voz de um rei enviado por Deus para conduzir o povo. Não é mais a voz de um patriarca, nem de um juiz. Todos eles enviados por Deus para conduzir o seu rebanho. Mas aqui é o próprio Filho que vem nos pastorear, que vem nos conduzir. Meus irmãos e minhas irmãs, amanhã a igreja continua a leitura desse texto santo, desse capítulo 10º. E amanhã nosso Senhor vai fazer mais uma vez a afirmação, dizendo: as ovelhas escutam a minha voz. Escute a voz de Deus. Escute aquilo que Deus te fala através da igreja. Mude o teu coração. Seja obediente. Mesmo que essa obediência te custe, te faça sofrer. Mas esse é o caminho que vai te levar aos céus.